Introdução ao estudo da química, parte 3, resolução de exercícios. Nós vamos começar com a questão 12. Observe o gráfico. E aí nós temos a região, né? Sólido, depois sólido transformando-se em líquido, líquido, líquido transformando-se em gás ou um vapor. E aí vou já chamar a atenção, não é temperatura constante, como vocês podem perceber aqui, né? A gente não tem aquela constância no valor da temperatura. Assinale a verdadeira ou falsa em cada afirmativa a seguir. O gráfico representa a curva de aquecimento de uma mistura eutética. Como está variando a ebulição, é realmente gráfico de uma mistura eutética. Primeiro, é uma mistura porque uma das temperaturas em que ocorre mudança de estado não é constante. É eutética porque essa variação é na ebulição. A temperatura de fusão do sistema é variável. A fusão acontece aqui, na mudança do sólido para o líquido. Então, a gente tem uma temperatura constante, por isso que é falso. O sistema tem mais de uma fase no instante T2. Em T2, o material ele está terminando essa passagem de sólido para líquido. Então, a gente tem uma afirmação verdadeira. A temperatura de ebulição do sistema é constante. Aqui a gente tem a fusão e aqui a gente tem a ebulição, que como já vimos antes, a ebulição, ela está variando. Então, a afirmação é falsa. Vamos seguir para a próxima questão, também gráfico, temperatura de fusão e de ebulição, propriedades específicas físicas. O gráfico a seguir indica as mudanças de estado da substância pura, chumbo, quando submetida a um aquecimento. E aí, novamente, a gente tem sólido, sólido mudando para líquido, líquido, líquido mudando para gasoso e gasoso. Qual o estado físico em que o chumbo se encontra após 15 minutos de aquecimento? 10, 15. Em 15, ele está o quê? Sólido e líquido. Então, ele se encontra nos estados sólido e líquido. B. Durante quanto tempo o chumbo permaneceu totalmente liquefeito? Ele é líquido de 20 até 35. Líquido de 20 até 35. Daí a gente tem uma diferença de 15 minutos. Então, nesse caso, ele permaneceu totalmente liquefeito durante o intervalo de 15 minutos. Em qual estado físico o chumbo se encontra a uma temperatura de 1760 graus? 328, que é o ponto de fusão, 1755, que é o ponto de ebulição. 1760 vai estar acima disso, então ele vai estar na região do estado gasoso. Então, a essa temperatura, ele é um material gasoso. Em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois estados físicos? De 10 a 20 ele é sólido líquido, dois estados. De 35 a 50 ele é líquido e gasoso. Então, os intervalos são de 10 a 20 minutos e o outro intervalo de 35 a 50 minutos. Vamos à próxima questão. 17, sobre transformações da matéria. Físicas e químicas. Química altera, forma um material novo. Física não altera, é o mesmo material. E aí a gente identifica pela evidência, né? Física mudou a forma, mudou o tamanho, mudou o estado físico. Divisão de uma palha de aço em porções menores do mesmo material. É o mesmo material, não formou nada novo, só está em tamanhos menores. Físico. Queima, libera energia, evidência de uma transformação química, combustível no motor de um automóvel. Então, transformação química. Transformação de leite em coalhada, muda a coloração, evidência de uma transformação química. Ainda na mesma questão, fusão de uma barra de ferro. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, mudança de estado, físico. Revelação de filmes fotográficos, muda a cor, forma um novo material, químico. Roupa secando no varal, evaporação, mudança de estado, físico. Amassar papel é o mesmo material, não formou nada novo, mudou só a aparência. Então, transformação física. Combustão do hidrogênio, combustão libera energia, químico. Furar um pneu, físico, não formou nada diferente.
Enferrujamento de um prego, muda a coloração, químico, de acinzentado para amarelo avermelhado. Aquecer uma panela de alumínio, só aumentou a temperatura, mesmo material, físico. Cozer ou cozinhar um ovo, muda a coloração, químico, forma algo novo. Adoçar o café, muda a aparência, físico. Queimar, liberar energia, né? O gás na boca do fogão, químico. Ferver água, mudança de estado, físico, evolução. Questão 29, ainda sobre transformações químicas e físicas, a gente vai assinalar Q para químico, F para físico. Combustão da gasolina nos motores, libera energia, químico. Precipitação da chuva, mudança de estado, físico. Queima do gás de cozinha, libera energia, químico. Respiração humana, é um processo, é uma reação química, forma novos materiais, químico. Sublimação do gelo seco, mudança de estado, físico. Roupa secando no varal, mudança de estado, físico. Amassar papel, também físico. Enferrujamento de um prego, como a gente já viu, muda a cor, químico. Seguindo para a próxima questão, agora sobre fases. Aspecto visual, misturas homogêneas e heterogêneas. Homogênea, aspecto visual constante, uma fase. Heterogênea, aspecto visual descontínuo, duas fases ou mais. Água, uma fase. Gelo, duas fases. Álcool, ainda uma. Vapor de água, três fases. Vapor de álcool, as mesmas três fases. Então, aqui a gente tem no item A, três fases e, consequente, uma mistura heterogênea. Ouro 18 quilates, apenas uma fase, portanto, mistura homogênea. Limalha de ferro, uma. Carvão, duas. Sal de cozinha, três fases, sistema heterogêneo. Água, uma. Álcool, uma. Carvão, duas. Areia, três. Ferro em pó, quatro fases, sistema heterogêneo. Gás, oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico e quantos outros gases aparecessem, uma fase, sistema homogêneo. Refrigerante com a pedra de gelo. Gelo é uma fase, refrigerante mais duas. Então, nós temos três fases. Como assim, professor? Refrigerante tem o líquido e tem o gás. Duas fases. Pedra de gelo, três. Granito, água e óleo. Uma, duas. Granito são três fases. Então, total, cinco fases, um sistema heterogêneo. Por que granito são três fases? Ele é sempre composto por três materiais, mica, quartzo e feldespato. Cada um desses materiais vai representar uma fase. Então, só do granito nós temos aqui três fases. Água líquida, uma. Sal dissolvido, ainda uma. Sal não dissolvido, duas. Óleo, três. Três fases, mistura heterogênea. Vamos para a próxima questão, também sobre número de fases. Uma mistura de açúcar, areia, sal de cozinha tratada com água em excesso. Se o sal está com água em excesso, ele está dissolvido. Açúcar também vai estar dissolvido. Uma fase. Areia, duas fases. Um tubo de ensaio, colocando no tubo de ensaio pequena quantidade de petróleo e água. Óleo, petróleo, né? Óleo negro. Água do mar filtrada é uma fase, então nós temos também duas fases. Um sistema contendo água, sal dissolvido, uma fase até aqui, cubos de gelo, então também duas fases. Atmosférico poluído por fuligem. O atmosférico uma fase, fuligem, duas fases. Gasolina uma fase, água líquida, duas fases e óleo. E aí vem a questão, né? O óleo pode se misturar com a gasolina, e aí nós podemos ter duas fases. Questão 37. Qual é o número de fases existentes nessas misturas heterogêneas? Água e óleo, duas fases. Água e limalha de ferro, duas fases. Sal e açúcar, uma fase. Água e prego, independente da quantidade, duas fases. Água, sal dissolvido, uma. Sal não dissolvido, duas fases. Água e gasolina, duas fases. Água e sal dissolvido, uma. Óleo, duas fases. 5 bolas de gude e um prego, duas fases. Granito, três fases.